Olá, ouvintes da Jovem Pan, eu sou Adilson Brevileri e estamos começando o nosso Jornal da Manhã, a edição local de Presidente Prudente. Hoje, segunda-feira, dia 8 de dezembro, feriado religioso em Presidente Prudente, hoje é o dia de Imaculada Conceição. E estamos aqui fazendo as vezes do nosso companheiro de todos os dias, o nosso grande chefe, o Eudes Figueiredo. E a gente começa o nosso jornal de hoje com as considerações dos nossos comentaristas, Adolfo Padilha e Jesse. Começamos por Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo. Bom dia a todos os amigos aí da rádio, uma ótima semana para todo mundo. Hoje o meu alô vai para os nossos ouvintes, Flávio Buchala, da Premix, piloto Rui Almeida, nosso amigo Sinomar Calmona e o empresário Enio da Jomani, sempre aí de ouvidos ligados, alguns deles dizendo que quando não ouve no rádio, abaixa na Panflix e nos ouve lá, o que nos prestigia muito. Olha, o meu destaque de hoje para a semana é a gente ver aí um feriado prolongado, um ano muito difícil, um ano que quase não teve dias que a gente ficou parado, e a gente tem um feriadão prolongado aí em pleno mês de dezembro, né? E o outro grande absurdo, que a gente devia começar uma campanha assim, todo mundo que falar na sua rede social, qualquer pessoa, qualquer um, de qualquer forma que se expressar em incentivar o Fique em Casa, que coloque o endereço embaixo, vamos todo mundo para casa dele. Porque com certeza 99% das pessoas, como eu já disse aqui semana passada, quando afirmam ficar em casa a qualquer preço e a qualquer custo, estão com o salário em dia, os benefícios em dia, ou seja, nesta pandemia só está de férias, porque o resto, diferente de 99% dos brasileiros comuns, como eu e você, perderam o trabalho, perderam o dinheiro e tem que dar um pulo virado ao quadrado para poder pagar as contas. Bem, ouvintes, a Prefeitura proíbe o consumo de álcool e aglomerações após disparo de Covid. Pois é, com o aumento de casos de coronavírus e a falta de leitos em hospitais, a Prefeitura de Prudente promete intensificar as fiscalizações por meio de decreto aglomerações em conveniências, praças e parques, que estão proibidas, como também o consumo de bebidas alcoólicas e o uso de narguile nesses locais. Adolfo Padilha. Olha, eu acho que até o prefeito Nelson Bugalho, segundo testemunhas que estiveram junto, ele foi duro lá com o promotor, no sentido de que algumas coisas não deveriam ser feitas da forma que foi colocada, flexibilizou outras, manteve muitas do jeito que já estava, que eu acho que até é um bom senso do prefeito Bugalho, diante aí de um mês que todo mundo está contando em receber mais, aí vai dizer aqueles, vai aparecer aqueles, vai dizer, mas a saúde é mais importante. Saúde e economia não pode viver uma separada da outra. Para você que acha que realmente o ficar em casa a qualquer custo é normal, é uma pena, é lamentável. Normalmente você faz parte aí de um grupo da casta brasileira que tem salário em dia, tem muitas pessoas em cargos públicos aí que não perderam nenhum benefício. Nós descobrimos há pouco tempo atrás que até a hora extra estava recebendo. Né? Auxílio moradia continua, 60 dias de férias continua, quer dizer, eles não perderam nada, agora o brasileiro comum perdeu muita coisa. O vírus existe, temos que tomar cuidado com o vírus, passar álcool em gel, usar luva, mas esse negócio de determinar o horário, quando você diminui o horário, aumenta o volume de gente, tinha que estender o horário, liberar o horário, mas enfim, a gente vai continuar com isso, não sei até quando. Enquanto isso, eu deixo aqui uma seguinte reflexão. Quantos daqueles que defendem o Fique em Casa, tão veemente, sem embasamento científico nenhum, só pelo discurso aí da mídia, seguindo um berrante virtual que todos nós sabemos que existe, quantas cestas básicas você já distribuiu nessa pandemia? Quantos litros de leite você já comprou para quem precisa? Você já fez isso? Ótimo. Para aqueles que fez, parabéns. Para aqueles que não fez, começa a refletir um pouco ao lado da sua vida as pessoas que estão passando dificuldade. A imagem que eu tenho, a impressão que eu tenho é que nós não temos mais o controle sobre, vamos dizer assim, o aumento dos casos de contaminação da sociedade. Nós perdemos totalmente a linha, o carretel e daqui a pouco nós também perderemos a pipa. Realmente, essa proibição com relação à venda de bebidas alcoólicas, ela tem um lado positivo e um lado negativo. Bom, o lado negativo é que mais uma vez impacta no segmento econômico do Brasil, que já está quase praticamente destruído, que é o segmento de bares e restaurantes. Muitas empresas fechando, muita gente sendo demitida, como nós já estamos falando aqui há muito tempo. Então essas empresas, mais uma vez, serão impactadas.
O segundo lado, que é um lado que aí eu acho que é essa a grande preocupação, pelo seguinte, toda vez que nós temos aí durante a madrugada venda de bebidas alcoólicas, é o horário que mais acontecem os acidentes. E essas pessoas ocupam leitos hospitalares, ocupam o UTI, e eu acho que essa aí, pelo menos uma das informações que eu tive, era com relação a esse tipo de problema, né? Aumentando ali a quantidade de leitos hoje tão necessários para os cuidados com as pessoas infectadas. Mas é aquele negócio, gente. Eu acho que, mais uma vez, eu reforço aqui a minha tese. Nós erramos desde o começo. Todos nós não sabemos, né? Os nossos governantes aí têm um problema muito sério no entendimento do combate ao Covid-19. Eu sempre defendi desde o começo a criação ali de um Centro Nacional de Coordenação da Pandemia. Isso não foi criado. E hoje, infelizmente, Carnaval e as nossas fronteiras abertas estão aí nos causando grandes problemas. Fora isso, parece que a sociedade ainda não entendeu e ainda fica discutindo se é para usar máscara, se não é para usar máscara, se é para manter distanciamento, se não é para manter distanciamento. Esse caso, por exemplo, de fechar a igreja, aumentar... Eu acho que não é o problema, a igreja não é o problema. Os eventos, infelizmente, esses aí impactam bastante, como nós tivemos aí até semana passada, um caso que até a polícia teve que intervir numa festa clandestina da medicina de Presidente Prudente. São situações que eu acho que poderiam ter sido evitadas. E olha, a comissão do Senado vai analisar proposta que sugere bomba atômica brasileira. Pois é, a ideia atingiu em 2 de novembro os 20 mil apoios necessários para transformar-se em sugestão legislativa. O objetivo é dissuadir interferência estrangeira no território nacional. Adolfo Padilha, você acha que o Brasil precisa de uma bomba atômica? Olha, tem duas posições para você avaliar isso aí. Na verdade, quando você vê o Brasil sofrendo um ataque do jeito que está sofrendo através de fake news sobre a Mata Amazônica, um futuro possível presidente da maior potência mundial dizer que vai mandar 20 bilhões para o Brasil e vai cuidar da Amazônia, um francês que não está cuidando nem da França, espalhando fake news pelo mundo, dizendo que o governo brasileiro está botando fogo na Amazônia. Enquanto isso, o Brasil cresce no agronegócio, alimenta o mundo, né? Você está entre os 3 maiores exportadores de alimentos do mundo hoje. Eu faço o seguinte questionamento: será que realmente nós não precisaria ter um foguetinho apontado para esses caras? O japonesinho lá da Coreia, lá, meu amigo, todo mundo é que nem cachorro bravo, né? Todo mundo rosna, morde, mas ninguém pula a grade dele, não. Lá dentro é ele que domina, porque ninguém sabe o que ele tem. A única coisa que eles sabem é que ele tem, sim, um armamento nuclear lá dentro. Agora, a outra posição é o seguinte: nós não queremos uma guerra nem com arma nuclear, nem sem arma nuclear, né? Eu sou totalmente contra isso. Quantas pessoas não morrem aí? E outra, se o Brasil tiver que soltar uma bomba atômica, acaba com a Amazônia também, né? Porque, enfim, acaba com o mundo, isso não vale nada. Mas eu digo o seguinte, como é fora de ponto, né? Como é fora de foco. Essa mesma comissão de deputados que estão aí batalhando para aprovar, e já tem mais de quase 30 mil assinaturas, precisava só de 20 mil para tentar virar um projeto de lei, deveria estar brigando agora para as PECs que estão lá paradas, que o Maia está sentando em cima, né, serem votadas, definidas, porque só ali tem um monte de coisa que vai melhorar a vida do brasileiro. E o Maia sentou em cima dela e tá todas elas caducando. Então é falta de sintonia no meu ponto de vista, fora de focos. Eu acho que está faltando um pouco de foco para alguns deputados e algumas autoridades desse país. O Brasil hoje passa por uma pandemia, exagerado ou não, está criando sérios problemas, e eu acho que as nossas autoridades tinham que estar mais pensando o seguinte: o problema existe, qual é a solução para a gente resolver? Porque cada ideia de jirico que a gente vê, não é fácil não, hein? Para vocês verem, né? Apresentamos aí, no dia 2 de novembro, uma proposta para a criação de uma bomba atômica brasileira. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, eu sou 100% a favor da criação de uma bomba atômica brasileira. Aí o primeiro lugar que nós deveríamos mandar ou jogar esta bomba é bem ali no meio do Congresso Nacional, para ver se nós acabamos com essa palhaçada toda que existe nesse Brasil. Olha, gente, a ideia ela é tão insana, tão imbecil, eu vou até me exaltar um pouco aqui, porque eu não consigo entender. Olha o tamanho da imbecilidade. O Brasil hoje é signatário de inúmeros acordos internacionais,
com relação a desenvolvimento de armas nucleares, e nós iremos desenvolver uma bomba atômica aqui no Brasil para usarmos nos nossos vizinhos. Pelo menos foi essa a ideia que eu entendi. Tá bom, então vamos lá, para protegermos a Amazônia, nós desenvolveremos uma bomba atômica. Olha, qualquer lugar que nós joguemos uma bomba atômica hoje aqui, dentro dos nossos países que circundam o Brasil, com certeza irá atacar ali as nossas fronteiras. E nós receberemos também essa irradiação emanada desta porcaria aí que estão querendo fazer. Eu não consigo entender como que um Congresso composto por 513 deputados, 81 senadores, pode se debruçar sobre um assunto tão retardado, tão imbecil quanto esse. Nós não conseguimos resolver nem o problema da fome no Brasil, nós temos problemas de saneamento, conseguimos aprovar o marco de saneamento básico agora, ainda foi protestos da esquerda, nós temos um problema de fome nesse país imenso, falta de habitação, e aí nós estamos discutindo se nós iremos ou não criar uma bomba atômica brasileira. Olha, o que tem que explodir é a cabeça de vocês, para ver se vocês criam um pouco mais de responsabilidade e começam a olhar e aprovar aquilo que realmente o Brasil precisa. Inclusive, o nosso presidente Maia, vários projetos que estão aí parados no Congresso, de muitos aí, inclusive, vindo aí do Executivo, onde você literalmente sentou em cima dele. Então, eu recomendo que, se vocês colocarem esta bomba, que vocês sentem em cima dela e explodam junto com ela, para ver se realmente o Brasil passa a ter um pouco mais de responsabilidade naquilo que vem fazendo, principalmente em Brasília. E a nossa última nota de hoje, a retomada econômica mostra que auxílio emergencial não será mais necessário. É o que afirma Henrique Meirelles em entrevista realizada aqui na Jovem Pan. A gente não pode esquecer que o Henrique Meirelles foi o ministro que mais durou no Banco Central, né? Se não me engano, 10, 12 anos. E ele vai ter que dar explicação para o Dória, né, sobre isso aí, que o Brasil, que o Paulo Guedes parece que encontrou o caminho para a estabilização da economia. Eu acho que nós, como brasileiros, nós temos muita sorte de ter um ministro como o Paulo Guedes nesse momento. Vocês já imaginaram se o ministro fosse o Dias Toffoli? Vocês já imaginaram se os ministros fossem como aqueles do governo do Lula, do Michel Temer, da Dilma? Onde nós estaríamos agora? Então eu acho que neste caso Deus até nos protegeu, né? Nós temos uma equipe de ministro técnico que entende e sabe o que faz, e algumas coisas. Para o economista da qualidade do Henrique Meirelles, que realmente ele é um bom economista, como é que ele vai dizer contra o Paulo Guedes e a política econômica que o Bolsonaro autorizou e apoia em fazer? Os números estão aí para quem quiser ver. O mês agora de novembro, historicamente com crise e tudo, foi o mês que mais gerou vagas de emprego. Foi o mês que mais gerou exportação. Isso historicamente falando. Os números estão aí para todo mundo ver. Não tem como ir contra isso. Agora, manter isso e se manter isso durante a pandemia e pós-pandemia é o grande desafio. Mas uma coisa é certa, o Brasil, mesmo com essa pandemia, o mundo todo se desmontando, aos trancos e barrancos, a economia e a política econômica adotada pelo presidente Bolsonaro, através das propostas do Paulo Guedes, como assim foi combinado entre eles, está segurando a onda, e mais do que isso, está colocando o Brasil realmente numa posição privilegiada quando se fala em economia, em macroeconomia e microeconomia. Isso sim é importante para o brasileiro. Eu acredito que o nosso ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já está com saudade ali, então já está vislumbrando a possibilidade de ir para Brasília novamente. Hoje ele ocupa um cargo dentro ali da Secretaria de Assuntos Econômicos do nosso governador João Dória. E uma das coisas que eu achei bem interessante na matéria dele é quando ele cita a não necessidade mais de continuarmos com o auxílio econômico por parte do governo por conta da vacina, ou seja, a chegada da vacina. Em certo ponto, vamos dizer assim, ele tem razão, porque com a aplicação, a imunização da nossa sociedade, as coisas começarão a voltar ao normal. Nós só não podemos esquecer que nós teremos 207 milhões de brasileiros a serem imunizados. Essa logística toda, essa distribuição das vacinas ainda está um pouco meio que nebulosa. Algumas coisas do Ministério da Saúde já saíram, mas nós temos aí o conhecimento que nem todas as vacinas elas possuem a normalidade para estarem hoje no Sistema Único de Saúde brasileiro. Por quê? Por conta da refrigeração, da logística, do transporte, uma série de fatores. E o principal,
qual será a vacina utilizada. Eu acredito que não dá para apostar em uma só. Nós teremos que apostar aí em 3 ou 4 vacinas e tentarmos aí o mais rápido possível imunizarmos a sociedade brasileira toda. Mas vai ser um pouco complicado. Só para vocês terem uma ideia, nós não temos nem seringa para esse pessoal todo. Então é isso que é importante nós hoje nos debruçarmos. Como que será a vacinação? Prepararmos já todos os detalhes, todos os protocolos, as regras, para que todo mundo seja imunizado de uma maneira mais rápida. E assim podemos retomar todas as nossas atividades de uma maneira mais normal, né? Ou dentro desse novo normal. E o nosso amigo Henrique Meirelles até cita aí o aumento do PIB, lógico. Mas é bom lembrarmos que quando você aumenta uma coisa que está muito ruim, o número também é importante, mas é bom ser bem analisado. Então é isso, o nosso Jornal da Manhã, a edição local vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, na terça-feira, dia 9.